Fala galera do YouTube, também novamente, uma musiquinha de fundo aí. Explicar novamente, né, para quem achou interessante, né, nossa explicação, a lei do ômega, né, com valores de resistores de série para descobrir aqui a tensão sobre o ponto A e B dos resistores. Então vou começar novamente, né, para quem assistiu o vídeo anterior, né, depois eu vou colocar ali a descrição aqui no vídeo. E então vamos dar uma continuidade, né, para explicar aos amigos e ver a importância de saber valores na malha resistiva, né, além de você descobrir a diferença de potencial sobre cada um, a DDP, que é importante, né, com resistores de valores iguais ou diferentes, descobrir também em relação à terra o valor no ponto A e B desse resistor. Então vou dar um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui um resistor nós temos aqui três resistores de 30K, 10K e 10K. A fonte vamos simbolizar que ele tenha 50 volts de tensão, a bateria do nosso esqueminha aqui, tá? Os resistores de valores iguais, 10K, nós vamos nomeá-lo como 1x, certo? 1x. Já o resistor de 30 ômega, nós vamos nomeá-lo de acordo com a diferença de valor entre 10K. Então, quantas vezes de diferença nós temos do 30K para 10K, ou seja, o resistor de 10K, de 10, vamos chamar de 10, precisa de quantas vezes para chegar ao valor de 30, né? 3. Então isso aqui vai chamar de 3, o pessoal perguntando assim, mas como é que você descobre esse negócio de x, 3x, 4x? 1x tudo bem, eu entendi que é quando o valor é igual, mas quando o valor é diferente e tal. É simples, gente, é só você ver o quanto eu preciso para esse valor de 10 chegar a 30, tá? Eu preciso de 3, né? Aqui ó, 3, só multiplicar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, dá 30. É só você pensar que aqui tem o 3, com a diferença de 3 vezes. Então você multiplica 3 vezes 10, 30, certo? A diferença, ou você subtrai a diferença, né? 30 para 10 nós temos uma diferença de quanto? Né? De 30 para 10, né? Aí só você pode tirar a diferença. 30 para tirar 10, né? Para tirar 3, vai dar quanto? Né? Então, enfim, questão de multiplicação, né? 3 vezes 10, 30. Então, isso aqui vai ser chamado de x30. Tá legal? E agora vamos descobrir a queda de tensão, de acordo com o valor ômega, o valor da nossa bateria, de 50 volts. Vamos descobrir a DDP, a pressão sobre cada um do resistor, tá? Em relação a ele mesmos, né? Olha só, eu já estou chamando de DDP para você prestar bem atenção que normalmente nós medimos DDP na malha resistiva das televisões, né? No circuito PFC, que depois eu vou falar sobre isso, como é que é interessante conhecer esse cálculo. E para você estudante que está estudando e para futuramente quer ser um técnico de bancada, já vai entendendo onde você vai usar esses cálculos, porque tem gente que fala que não adianta, a gente não vai usar lugar nenhum, mas vai sim. Se quiser dimensionar uma malha resistiva aí é preciso saber, ó. Então, vamos somar agora essas diferenças de dimensionamento de resistores. 3 mais 1, né? Vai dar 5. E dividimos os 50 volts dividido por 5, que é o dimensionamento que nós achamos dos resistores. Vai dar 10. Certo? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Vai dar 10. Então nós temos o valor aqui de 10. Sabendo já o valor de 10, nós agora vamos multiplicar por esses valores x para descobrir a DDP sobre cada um resistor, né? Sobre o resistor R1, R2 e R3. Então nós pegamos o 3x, né? Então vai ficar 3 vezes 10 igual a 30 volts em R1. Aqui que é 1 no R2, x vezes 10 igual a 10. E no outro resistor também, que também é o nosso
R3 também é de 1x, né? Vezes 10 igual a 10 volts. Então, a DDP sobre cada resistor, a DDP, a diferença de potencial, a pressão sobre eles, cada um vai ter sua tensão. Em R1 nós teremos 30 volts, em R2 nós teremos 10 volts, e em R3 nós teremos também 10 volts. Essa é a diferença de potencial sobre cada resistor encontrado, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos agora descobrir o valor de tensão sobre os pontos, sobre a junção, ponto A e ponto B. Como nós fazemos isso? Bom, agora vamos usar a referência terra para essa medição. Então, medindo do terra ao ponto B, nós teremos os exatos 10 volts. Então aqui já é 10 volts mesmo, que é até a DDP desse terceiro resistor, tá? E o ponto A? O ponto A será a soma do valor encontrado em R3 com o R2. Então a soma 10, 10, 20. Então, se medirmos em relação à terra, teremos 20 volts no ponto A, tá? Então veja bem, de DDP nós temos 30 volts, 10 volts, 10 volts sobre cada resistor. E em relação à terra, nós temos no ponto A 10 volts e no ponto B, perdão, 10 volts e no ponto A 20 volts, tá? E se você ver que as somas da DDP vai dar o valor da tensão de alimentação, né? 30 mais 10 mais 10, 50, 3, 4, 5, certinho. Vamos fazer uma outra aqui, um outro exemplo novamente, para ficar bem treinado. Aqui é outra situação, tá? Aqui vamos, vou colocar essa bateria, vamos botar uma bateria não muito comum, 12 volts na fonte de alimentação. Nós temos R1 10K, R2 39K e R3 10K. Para facilitarmos no cálculo, o que nós fazemos? Arredondamos esse 39 como 40, tá? Então você arredonda ele como, vou botar aqui no lado, ó, como 40 logo de uma vez para não ficar quebrado. Você arredonda para 40 para facilitar o cálculo. O resistor de 10K nós vamos nomear como um X. O outro resistor que é de 10K vamos nomear como um X, porque são resistores de mesmo valor. Agora aqui nós temos um resistor que simbolicamente vamos chamar de 40K. Tá? Qual a diferença desse valor de 40K para as 10K? Qual a diferença? Tá? Ou seja, de quantas vezes eu preciso para que 10 chegue a 40, né? É só fazer o cálculo. 4x, né? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Então eu preciso de 4 vezes 10 para chegar a 40, né? Então, esse aqui vai ser chamado de 4x. Tá bom, gente? Então, vai ser chamado de 4x. Por que ele é chamado de 4x? Porque eu preciso de 4 vezes para chegar... o valor de 10, ele precisa de 4 vezes para chegar ao valor de 40. Ele precisa de 4 vezes mais para chegar a 40. Tá? Então, é assim que a gente acha o valor x. Tá? É na multiplicação. 10 vezes quanto que eu preciso para chegar a 40? 10 vezes 4. Então aqui é 4x, certo? Vamos somar o dimensionamento depois. Então pegamos os 12 volts, dividimos por 4, 5 por 6, né? Aqui ó, 4x mais 1x mais 1x vai dar 6, certo? 4, 5, 6. Dividimos pela tensão da nossa rede, da nossa bateria, né? 12 dividido por 6, né? Vamos dividir o valor 12 dividido por 6 e teremos 2, né? 2 vezes 6, 12. Então já descobrimos 2 aqui. Agora com esse valor de x vamos fazer o dimensionamento. R1, 1x vezes 2 igual a 2. O R2 é 4x, né? Então 4x vezes 2 igual
A, 8. E outro R3, 1x vezes 2 igual a 2. Então, essa é a diferença de potencial sobre cada resistor. Sobre o R1 nós teremos 2 volts, sobre R2 nós teremos 8 volts, sobre R3 nós teremos 2 volts. Repare que a tensão, a queda de tensão, a diferença de potencial, né, sempre fica maior sobre o resistor de maior valor. Ele retém mais tensão, né? Quanto maior o valor do resistor, maior terá queda de tensão sobre ele. Quanto maior o resistor, maior será a queda de tensão sobre ele. Tá? Eu até vou dar um exemplo de que poderia, como seria fácil analisar um defeito no resistor alterado ou não numa malha resistiva, né? Já estou quase falando aqui, né? Pode ver que quanto maior o valor do resistor em relação aos dois que são igual, maior será a tensão sobre ele, né? A pressão sobre ele. Ele segurará mais tensão. Pode ver que ele vai segurar 8 volts, enquanto os de 10 estão segurando 2 volts sobre ele. Descobrimos assim a DDP. Agora, em relação à terra, vamos descobrir o valor de B. No valor de B, nós já sabemos que é 2 volts. E o valor de A, a tensão medida sobre o ponto A, será a soma do R3 com o R2. Então 8, 5, 6 volts no ponto A. Então a medição em relação à terra é no ponto B, R1 até o ponto B, nós teremos a queda de 2 volts vindo aqui do terceiro resistor, e vindo do primeiro resistor, o ponto A, nós teremos uma queda de 6 volts em relação à massa, viu gente? E a diferença de potencial, que é em relação aos resistores, são esses 2, 8 e 2, tá? E mais um para encerrar. Aqui, ó, mais um para encerrar, tá? Se essa iluminação vai ficar boa aí. Aqui nós temos um resistor de 15K, 15K e 30K. Os resistores de valores iguais, vamos botar aqui uma fonte de... Deixa eu ver, uma fonte de 30 volts. Vamos botar aqui 30 volts, tá? O resistor de mesmo valor vocês vão nomear como 1x, claro. Agora aqui nós temos um de 30. Eu preciso de quanto, né, em relação ao de 15? Quantos falta para chegar a 30? O de 15 para chegar a 30, falta quanto? É só usar a fator de multiplicação. Quantas vezes eu preciso para o 15 chegar a 30? Né? 2. Porque 2 vezes 5, 10. Né? E 2 vezes 1, 2. Com mais um, 3, 30. Então esse 3 vai ser chamado 2x, porque é a diferença entre o valor dele e o valor de 15, né? Então o 15 para chegar ao valor de 30 eu preciso de 2, né? Então 30 vai ficar valendo esse valor 2x. É a diferença em relação a ele e ao 15 e ao 15K. 30K ao 15K é uma diferença de 2. Então o 30 vai ficar valendo como 30K. Como o 30K vai ficar valendo como 2x, e os dois de 15, que são o mesmo valor, 1x. Somamos esses 1x, esses valores de x, né, dimensionamento, né, 2, 3, 4. Então aqui deu 4, né, o x aqui está dando 4. Então eu vou dividir 30 volts da nossa fonte, 30 volts da nossa fonte, por 4, certo? Vai dar 7,5, 7,5 volts. Então isso quer dizer que agora vamos descobrir a queda de tensão sobre cada um desses resistores, tá? E repare que nos dois de mesmo valor vai dar a mesma queda, só nesse aqui que vai dar uma queda superior. Então vamos lá. No R1, 1 vezes 7,5 igual a 7,5. No 2, 1 vezes 7,5 igual a 7,5. E no R3, 2x vezes 7,5 igual a 15. Vamos eliminar a vírgula ali, tá? Então, ó, vai ver que a queda sobre R3 foi maior, porque ele é um resistor de maior valor. Então temos 15 volts. Então essa é a queda de tensão sobre cada um desses resistores. Sobre o R1 de 15K temos 7,5 volts.
Sobre o R2 de 15K temos 7,5 e sobre o R3 de 30K nós temos 15 volts de queda de tensão. E agora vamos descobrir o ponto B e ponto A em relação à Terra. O que eu vou encontrar ali? Aqui, claro, eu vou encontrar os 15 volts, que é o valor sobre ele mesmo. E no ponto A é a soma do resistor R3 com o R2, com a queda do R2. Então eu vou ter ali, né, um valor de 22,5 no ponto A. 22,5 volts no ponto A, tá? Que é a soma, né, da queda de tensão sobre esses dois resistores. Descobri o valor do ponto A, 22,5 volts, né? Vou fazer o cálculo aí, né? 15 mais 7,5, né? 5, 5, 10, vai 1, 7, 8, tá? Então é a soma desse aqui, eu terei esse valor de 22,5 volts, ok? No ponto A. Então deu para entender a importância do dimensionamento. Agora veja bem, é até fácil saber se o resistor simular, não sabendo o valor do resistor, simular que isso aqui seria uma PFC, uma malha resistiva, e que temos todo o resistor de 15K. Então viu que se todos fosse de 15K, todos seriam 7,5. Se um mediu maior, mediu 15, mediu 16, mediu 18, mediu 20, mediu 10, você já vai saber que o resistor alterou. Ele se alterou. Ou se ele medir abaixo de 7,5, vamos supor o terceiro resistor, que está com valor icônico, no corpo dele está escrito 15, mas ele está medindo uma queda como se fosse um valor, um resistor de baixo valor, né? Vamos supor que mediu abaixo de 7,5, mediu 2,5, 1,5, 1,6. Sabemos que o resistor alterou para menos, e normalmente acontece quando aquelas colas conduzem embaixo do resistor do tipo SMD, né? Agora, se aqui o valor subisse, e sendo um resistor de 15K, igual aos outros, teria que ter o mesmo 7,5. Vamos supor que subiu para 15. Se esse resistor aqui fosse de 15K e o valor subiu para 15 volts, 18 volts, 30 volts, já saberíamos que o R3 alterou. Então já dá até para fazer uma análise assim, ó, porque os resistores com o mesmo valor tem que ter a mesma queda de tensão sobre ele, certo? Então é isso aí, mas é interessante, é isso aí, para você ver como é a importância da leitura da lei do ômega para a tensão, para descobrir os valores da queda de tensão sobre o resistor. Quer dizer, nós descobrimos a DDP, a diferença de potencial sobre cada um, e ainda descobrimos o valor da queda de tensão em relação ao terra no ponto A e ponto B. É isso aí, gente. Depois eu faço, né, eu continuo, né, com outro vídeo que eu fiz com 4 resistores, e vamos ver outros dimensionamentos aí futuramente. Isso aí, TecTed Eletrônica, espero que tenha entendido, né, os colegas que perguntou, né, como é que eu descubro esse valor de 3x, 2x, quando é que eu sei que é seu x. É só ver, é multiplicar a diferença do resistor para o outro, o quanto falta diferença, quantas vezes falta, ou quantas vezes precisa, né, para chegar aquele valor, e aí vai ser nomeado como x. É isso aí, gente. Abraço, TecTed Eletrônica. Até mais.